Bom dia, irmãos, na paz de Cristo. Iniciamos hoje o estudo 50, referente a narrativas bíblicas, contemporaneidade e mineridade. O texto da nossa lição de hoje é tradição sim, tradicionalismo não. Então vamos para a introdução. A tradição é a fé viva do que já morreram. Tradicionalismo é a fé morta dos que ainda estão vivos, disse Charles Swindoll. A tradição da fé é necessária e fundamental, mas o tradicionalismo engessa e mata pessoas, instituições e, por que não, igrejas. A Igreja de Cristo, a universal triunfante, não morre, mas igrejas locais sim. Basta que se leia sobre as 7 igrejas da Ásia, às quais se escreve cartas em Apocalipse. Infelizmente, mesmo as fiéis morreram, porque em algum momento ou se corromperam ou enrijeceram, pois, como afirma Karl McIntyre, autor de A Morte de uma Igreja, citado por Jimenez, as tradições nascem exatamente da perfeita adaptação de um grupo a determinadas ideias, costumes ou doutrinas. O problema é que a tradição não se preocupa muito com as mudanças que vão acontecendo com o tempo e aí ela se transforma em tradicionalismo, o que, segundo Charles Swindoll, é uma fé morta. Então aí diz aí o autor, de uma fé morta, ou seja, o tradicionalismo acaba gerando uma fé morta. Aplicação à sua vida. Observar e acompanhar as mudanças que ocorrem na comunidade em que estamos inseridos é fundamental para a nossa atuação nela. Isto não quer dizer que devamos adaptar as mesmas, e sim encontrar a maneira adequada de comunicar valores eternos. Como você tem comunicado os valores divinos nesta sociedade tão informatizada? Então tá aí um desafio para a gente, para você, para refletir, que a gente, como diz aqui nessa aplicação, que é fundamental a nossa adaptação, para os dias de hoje. Mas não quer dizer que nós vamos mudar nossos pensamentos, mas nós temos que estar abertos a poder entender como funcionam os dias de hoje, para que a igreja esteja sempre aberta, para que venham pessoas aceitar Jesus. Tradição sim, tradicionalismo não. Então estão divididos em 3 tópicos. Tradição de fé é a fé viva dos que já morreram. Tradicionalismo é a fé morta dos que estão vivos. Preservar a tradição, sim, o tradicionalismo, não. E, por final, nossa conclusão. Tradição de fé é a fé viva do que já morreram. Quando estudamos o Antigo Testamento, considerando a fé dos patriarcas, dos profetas e dos reis que foram comprometidos com Deus e o seu povo, bem como de outros homens e mulheres, aprendemos com a caminhada dos mesmos sobre o compromisso que deve ter com Deus. E isto fortalece nossa fé e confiança no Senhor. Um exemplo, o patriarca Abraão e sua esposa Sara, por exemplo, como nós, eram sujeitos às mesmas paixões e fraquezas, mas suas vidas foram de tal forma trabalhadas pelo Senhor que, à medida em que o tempo foi passando, foram amadurecendo no relacionamento com Deus. Aí mostramos que em Gênesis 18 narra um encontro extraordinário de Abraão com o Senhor, em que se podem extrair lições preciosas do que acontece quando, em nossa experiência de fé, valorizamos nossos encontros com Deus. Então, abaixa ali alguns versículos muito interessantes, que tem, e o significado, que, de alguma forma, desses versículos. O encontro com o Senhor é transformador. O encontro com o Senhor aprofunda nosso relacionamento com Ele. O encontro com o Senhor nos faz conhecer seus propósitos para a nossa vida. O encontro com o Senhor trata das nossas fraquezas e imperfeições. O encontro com o Senhor nos faz permanecer em pé diante dele. E o encontro com o Senhor nos leva a interceder. Quando estudamos o Novo Testamento e consideramos a vida dos apóstolos e dos cristãos comprometidos com o Senhor e sua igreja, também aprendemos sobre o compromisso deles com o Senhor, o que também fortalece nossa fé e confiança. De Paulo, por exemplo, vem sua preciosa declaração em Atos 20 e 24, quando diz: "Todavia me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo,
se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Tal afirmação, porém, está fundamentada em sua convicção sobre quem ele cria. Deste Evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei que tenho crido e estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o que confiei até aquele dia. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus, o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. 2 Timóteo 2, 11 e 13. Observe que ele recomenda ao jovem pastor Timóteo a que retenha tal tradição de fé, o que se espera que hoje também façamos, pois é que realmente conta. Em Hebreus, capítulo 11, também encontramos uma extensa lista de homens e mulheres que viveram pela fé, dos quais muitos até morreram, martirizados por causa de sua tradição de fé, nos deixando um legado de engajamento e compromisso com Deus. As experiências desses homens e mulheres nos inspiram e nos encorajam. É com esse tipo de tradição que devemos estar comprometidos e que devemos defender a todo custo. Fica a aplicação para a nossa vida. A fé dos patriarcas do povo hebreu, dos apóstolos dos primeiros cristãos, é o legado tradicional que recebemos. Como você, como eu, tem fortalecido a sua fé para dar continuidade a esse legado? Como você, ou como eu, temos fortalecido a nossa fé para dar continuidade a esse legado? Fica para a gente esse questionamento. Tradicionalismo e a fé morta dos que estão vivos. As palavras mais duras de Jesus foram dirigidas não aos que viviam em pecado e distante de Deus e seus propósitos, mas contra os líderes tradicionalistas de Israel, que davam a impressão de que estavam vivos, mas na verdade estavam mortos, e Jesus os chama de sepulcros caiados. Mateus 23, 1 a 39. Aqueles líderes estavam vivos, mas a fé que manifestavam era morta, visto ser tradicionalista e legalista, e o que os pensavam os impediu de viver a fé de forma dinâmica e atuante, glorificando a Deus e edificando o seu povo. Ora, Jesus deixa claro que com aquele modo de compreender e viver a fé, eles não glorificavam a Deus e não serviam de exemplo para o estímulo para o povo. Continuando aqui a nossa segunda parte. Reflita sobre a história abaixo e pense no impacto de uma fé viva pode causar. Aí uma história aqui interessantezinha para a gente ler aqui. Um poder estranhamente fascinante é exercido por aqueles que são totalmente sinceros. Tais crentes atraem descrentes, ou seja, a pessoa é tão crente que ela atrai descrentes. Como o caso de David Hume, o filósofo britânico deísta do século XVIII, que rejeitava o cristianismo histórico. Um amigo uma vez o encontrou correndo ao longo de uma rua de Londres e lhe perguntou onde ele estava indo. Hume respondeu que ele ia ouvir George Whitefield pregar, mas certamente seu amigo perguntou assustado: "Você não acredita no que Whitefield prega, acredita?" Ele disse: "Não, eu não", respondeu o Hume, "mas ele sim." Então, assim, vê que é interessante. Ele não acreditava, mas ele foi ver uma pessoa porque a pessoa era muito crente. Então, ao saber da crença daquela pessoa, ele teve curiosidade de ouvir aquela pessoa. Então, que possamos mostrar nossa crença em Jesus, para que mesmo que sejam descrentes, vejam na gente que a gente crê em Jesus, que nós sabemos que o Senhor é o nosso Salvador. E isso vai fazer com que as pessoas venham olhar a gente de forma diferente. Tradicionalismo, e a fé morta dos que estão vivos, dando sequência. Belo exemplo de tradição de fé e que deve nos inspirar. Paulo, escrevendo aos Filipenses, fala do tempo em que era tradicionalista e de como o Senhor o libertou desta forma de escravidão religiosa e de como ele valoriza a suprema vocação em detrimento de todas essas coisas que antes o aprisionavam. É uma história excelente, exemplo de Paulo.
Aplicação à sua vida. A fé é algo que precisa ser renovada a cada dia. Nossa experiência de fé traz a renovação do puro evangelho. Quando padronizamos nosso relacionamento com Deus, através de ações repetitivas e óbvias, deixamos de viver o verdadeiro evangelho e passamos ao tradicionalismo. Como tem sido sua experiência de fé? Então, fica aqui esse questionamento para a gente. A parte 3. Preservar tradição, sim, ou tradicionalismo, não. O autor, como sabe, né, ele é mineiro, então ele cita muitos pontos, né, de Minas Gerais. Né? Então, Minas Gerais tem muitos monumentos históricos. As igrejas históricas fazem parte da paisagem do estado, fazendo parte do roteiro turístico e são visitadas anualmente por milhares de pessoas. Alguns templos das igrejas evangélicas, sobretudo a histórica, fazem parte do patrimônio histórico, o que é, em certo sentido, bom, mas não pode se tornar uma forma de escravidão ou de idolatria. Porém, mais importante que preservar prédios e monumentos históricos, usos e costumes que muitas vezes nos comunicam absolutamente nada para esta geração, o que precisamos fazer é preservar a tradição de fé, pois quanto aos prédios devemos atentar para o que Jesus disse aos discípulos quando orgulhosos lhe apresentaram a estrutura do templo. Vocês estão vendo tudo isto? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Mateus 24, 1, 2. Dando sequência aqui na parte 3. Nesse sentido, vale pensar sobre o que o Líbano fala sobre a igreja e a cidade, chamando a atenção para o fato de que tanto a população brasileira quanto a mundial se tornou urbana, com mais de 80% vivendo nos grandes centros urbanos. Lembrando, sobretudo, as católicas que sempre ocuparam as praças principais da cidade, com seus sinos anunciando o nascer, o fim do dia, e o nascimento e a morte. No entanto, a igreja, regada em seu tradicionalismo, mantém uma agenda e um discurso caracteristicamente rural, pensando que, como no passado, pode determinar o discurso e a agenda dos membros e frequentadores. Porém, basta um olhar atento para os que frequentam as celebrações dominicais, onde a maior parte dos membros já decidiu quando a igreja tem uma celebração matutina e outra vespertina, frequentar apenas uma das celebrações. Jesus quebrou paradigmas quanto à comunicação de modo que as multidões ficaram maravilhadas. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, porque ele as ensinava com quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Mateus 7, 28 e 29. Quebre paradigma quanto à agenda. As agendas do líder religioso de Israel era rígida e não se podia fazer o bem e demonstrar o amor de Deus de forma prática. Aos sábados, Jesus quebrou esse paradigma, modificando a agenda que o nome de Deus fosse glorificado, seus discípulos edificados e o reino de Deus se fizesse presente, de forma efetiva, na vida dos que precisavam ser alcançados pela graça de Deus. Jesus mudou a agenda do seu ministério e do tradicionalismo religioso reinante, para que vida fosse alcançada. Você e sua igreja estão dispostos a fazer o mesmo? Aí aqui, irmãos, tem alguns exemplos que o autor, né, nos dá para que possamos fazer uma mudança na nossa agenda, né, para que fique de uma forma mais fácil para quem não é crente, né, estar na nossa igreja, né. E aí é interessante, isso é importante, né, estarmos refletindo, né, senão, como a própria lição de hoje, senão ficamos no nosso tradicionalismo, né. E aí ninguém consegue vir para a igreja fica só um clube, a gente não consegue expandir, alcançar as pessoas. E a nossa missão, irmãos, como todos, né, já sabemos, foi dada a nós de buscar as pessoas e falar do amor de Jesus. Então essa é a nossa missão. E não ficarmos na igreja, né? Hoje nós não estamos com esse problema da pandemia, estamos nas nossas casas, não estamos frequentando a igreja, mas antes nós estávamos lá. Mas nós temos que sair para falar do amor de Cristo para as pessoas. Então aqui estão alguns exemplos que a gente tem que mudar na nossa agenda, né? Evitar usar expressões que nada comunicam para o não crente e o novo na fé, e que não comprometem a tradição da fé se não forem utilizadas. Então, daí um exemplo. O segundo, rever dias e horários de atividade da igreja,
para que mais pessoas possam participar e receber a mensagem de boas novas. Então você vê que, por isso que algumas igrejas têm culto vários dias, né? Vários horários durante o domingo, né? Para que possam também a receber outras pessoas em vários horários. Levar a igreja a refletir sobre a agenda da igreja, cultivar relacionamentos, estimulando as pessoas a participar das atividades sempre que possível. Simplificar as estruturas de modo que as pessoas possam participar de um ou dois ministérios sem estarem sobrecarregadas com várias funções ou cargos, permitindo que um número maior de pessoas estejam envolvidas. A igreja precisa decidir se deseja ou não alcançar a atual geração, o que irá demandar uma revisão da agenda e do discurso. Então está aqui já o autor falando para a gente, né? Que a nossa igreja precisa decidir de como vai alcançar essa nova geração, né? E que isso vai gerar uma demanda de revisão na nossa agenda e no nosso discurso. Aplicação à sua vida. A preservação de prédios antigos que compõem a história do Estado, ou mesmo a construção de novos templos, tem enchido a agenda das igrejas. Porém, é fato que a Igreja de Jesus Cristo transcende a estrutura física. O que você tem feito para transpor essa tendência de cultos muito elaborados, templos suntuosos e discurso vazio e distante do confronto com a verdade? Conclusão, irmãos. Tradição de fé é legado que nos deixaram os que foram fiéis ao Senhor, mesmo diante do risco de morte. Do tradicionalismo devemos abrir mão, pois nos conduz ao legalismo, dando a impressão de que se está vivo, quando na verdade se está morto. A tradição da fé devemos preservar, a fim de cumprir o propósito de Deus em nossa geração. Muito obrigado, irmãos. Eu desejo aos irmãos um excelente domingo e a paz de Cristo. Um abraço.